Líder. Com licença, com licença. Vamos tirar a prova? Pronto, eu acho que a partir dessas duas configurações aqui a gente já consegue ter uma ideia. E outro, em algum momento, não vamos pensar centenas de milhares de anos atrás, vamos pensar, tipo, no máximo 400 anos, não, 300 anos atrás. Ela já tinha um culto? Ela já participava de um sistema mágico onde ela era reverenciada para acessarmos seus domínios de alguma forma? Seja por magia, seja invocando algum espírito da sua horda, ou sei lá o quê? Já tinha? Já tinha. Não de forma linear como deusa propriamente dito, mas já tinha. Mas, gente, a gente sabe que com que arqueólogo, antropólogo, historiador vai provar um culto a uma divindade se o que não está escrito não tem como ser comprovado? Não de forma ortodoxa, exatamente. Como a Soraya disse, não de forma ortodoxa. E como eu sempre falo, são fragmentos. São fragmentos. A gente não consegue ter em totalidade toda informação sobre toda a história da humanidade. Como eu sempre acredito que às vezes podem ter sido manipulados sim por interesses maiores, como a gente já vê hoje em dia, através de muitas fake news. Se hoje a gente tem tanto acesso à informação e acontece fake news, imagina naquela época. Exato, a daimonesa. Porque o termo demônio, ele é atual. Não era essa palavra que era falada na antiguidade para definir uma divindade, uma entidade ou um ser maléfico. E aí, Lilith, ela é uma divindade, e é uma divindade sombria e quitônica, justamente pelo fato da camada energética que ela trabalha. Mas daí, esse demoníaco não significa ser maléfico, nem significa ser ruim. Porque daimonium, né, vem do latim, daimon, que muita gente deturpou, que significava ser espírito divindade, e se transforma em ser maléfico. E tudo isso veio com, infelizmente, a tradução do latim veio com a igreja. Infelizmente, essa é a realidade. Mas nós temos uma pergunta aqui. Temos uma pergunta maravilhosa, inclusive. Como vocês compreendem esse movimento de negação do feminino em Lilith da parte de outras mulheres? Gente, vocês sabiam que batom vermelho já foi crime? Por quê? Porque nós somos criminosas. Os acadêmicos são ótimos para estudar textos, mas anacrônicos para imaginar a dinâmica plural da manifestação cultural religiosa que vai além do dogma hegemônico. Né? Então, às vezes, as pessoas falam, fulano é um demônio, cultua ele pra ver o que não vai acontecer com você depois. E isso, a maioria é preconceito. O pessoal do caminho da mão direita que não entende que não é só a verdade deles que é absoluta, né? E ela pode ser chamada de daimonesa, de deusa, de demônio, como quem preferir. Porque o conhecimento sobre o termo demônio está muito deturpado e errado. A palavra que você trouxe, daimonesa. Vou aderir a esse termo. Eu amo essa palavra. Eu conheci esse termo através da Sami, da sacerdotisa Samira. Que inclusive estará aqui agora, neste momento, logo mais. Onde ela pode estudar mais? É bem complicado, porque não se tem... na verdade, não é tão complicado assim. Eu vou explicar de uma forma onde as pessoas entendam que, infelizmente, a gente tem que acabar buscando por conta própria muito conhecimento, porque nem tudo é linear. Então, como é uma divindade não linear, que não tem uma vertente dentro da bruxaria tão bem trabalhada, a gente vai encontrar livros deturpados. Por exemplo, eu vou falar um exemplo de um livro polêmico aqui, que é um livro que todo mundo deve ter ouvido falar, que é o livro Lilith, Lua Negra, do Roberto Sicuteri. Porque, existem as vertentes de Lilith dentro do satanismo anticósmico, dentro do satanismo, do luciferianismo, que a gente vai encontrar muitos livros a respeito de como trabalhar com ela, de quem ela é. Assim como livros antigos que vão datar a história de Lamashtu, Lilitu, e conforme a gente vai trazendo ela pra hoje, grimórios, livros que comportam ela como Lilith. Hoje. Por isso que eu digo que dar carteirada sobre Lilith não é legal. Né? Justamente porque outras bruxonas também estão dando mentoria sobre Lilith. Na minha mentoria eu uso livros que eu aprendi. Mas ainda falo, essa é a minha visão pessoal sobre a deusa, e esse é o meu culto pessoal que eu estou compartilhando com vocês. A minha bibliografia pessoal, entendeu? Vocês vão para a segunda rodada aí com as outras bruxonas, tá bom? Agradeço. Foi maravilhosa! Mas deixa eu contar uma curiosidade para as pessoas rapidinho, antes da gente começar a falar. A gente tem que contar que o nome dessa live, primeiramente, seria Surubão da Mesopotâmia, tá? Mas a Isa disse que seria risco da live cair, então a gente colocou Menina Veneno e o nosso ícone é Vera Fischer. Perfeito. Lilith e Lúcifer, você vai encontrar, né? A gente vai estudar eles no caminho luciferiano. O Lúcifer que a gente conhece na Bíblia, né? Porque muitas pessoas trazem esse aspecto de Lúcifer no luciferianismo como se fosse realmente o anjo caído, né? Lúcifer que traiu Deus e foi lançado na Terra. Tudo isso é um grande equívoco, né? Seria a questão de Lúcifer trazer ao ser humano, né, a apoteose. A apoteose seria o ser humano, né, encontrar a sua própria divindade dentro de si. Ou seja, assumir, né, as suas responsabilidades sem ficar colocando culpa, né, ou deixando o seu destino na mão de deuses. Lúcifer e Lilith vão estar nesse caminho como dois grandes direcionadores, não como a gente vê no cristianismo, né, que Deus é o que rege, que comanda e é o poder absoluto. No luciferianismo, a gente vai entender
que Lúcifer e Lilith são duas divindades, né, duas energias, duas consciências que trazem a iluminação e a transgressão. Ou seja, você não vai se ajoelhar, você não vai prestar um culto de adoração. E sim, ao contrário, eles vão te trazer para o caminho da apoteose, que é encontrar, né, a sua própria divindade, né? Encontrar a chama negra dentro de você. Que seria... Porque ela está trazendo isso do satanismo teísta, onde a gente acredita que Satã e Lúcifer são uma divindade. E logo, Lilith, sendo consorte de Lúcifer, consorte de Satã, ela também é uma divindade. Ela é o polo feminino. Enquanto Satã é o polo masculino, Lilith é o polo feminino, ou seja, uma divindade. Ela perguntou, nesse caso, luciferianismo tem a base cristã? Não. Não é base cristã, gente. Essa confusão é justamente por interpretar Lúcifer como o Lúcifer da Bíblia, Lúcifer, né? Ele vem antes do que quando o cristianismo começou a ter ascensão? Sim, Lúcifer, na verdade, era uma divindade, né? O nome dele era Ósforos e Fósforos, né? Eram dois irmãos, na verdade, que veio justamente do helenismo, né? Lúcifer também, ele é uma patente, é um nome, ele é uma derivação, né, que você vai trazer a divindades que foram transgressivas e trouxeram o conhecimento, né, divino para o ser humano. E eu não concordava com aquilo, né? Eu sempre fui muito, assim, herege mesmo, né? Tanto que dentro da igreja ninguém me aceitava, porque eles falavam que eu era... me chamavam de Jezebel e os caras... Filha de Satanás! Já falavam que eu tinha ali o espírito da rebeldia. Isso que eles falavam pra mim, Lilith, porque quando a gente fala de Deus, todo mundo traz esse aspecto, né? O Deus nutridor, né? O Deus que vai te trazer benefícios, que vai ficar ali te alimentando, te cuidando, te provendo, né? E você perde a autonomia, você perde a questão de que você pode ser, sim, o autor do seu caminho, do seu destino, né? Então, Lúcifer, ele traz isso, ele não é o oposto do cristianismo, né? Ele traz a iluminação do conhecimento, ou seja, ele tira a escravidão. Não sei. Deus é que conceito? Deus é algo que cria e demônio é algo que destrói? Olha, essa concepção de criador e destruidor, a gente sempre teve dentro das mitologias. E são forças que viviam em harmonia da criação e da destruição. Então, conforme foi passando o tempo, os povos foram sendo conquistados, os deuses foram sendo renomeados, etc., e algumas mitologias foram sendo negadas e outras foram sendo mais aceitas e melhor desenvolvidas, algumas divindades que correspondiam a essa força de destruição foram demonizadas. Ou seja, para você entender que uma força destrutiva é um demônio, é porque você já está contaminado com essa ideia que é, inclusive, atual, moderna, de que a destruição é algo negativo, de que é algo que vai atrapalhar a sua vida. Essa dicotomia não existe no luciferianismo. Essa dicotomia não existe no satanismo, porque essa dicotomia não existe. Se a gente for analisar, né, a natureza, você não vai encontrar bem e mal. Você não vai encontrar. Não. Se o leão comer a zebra, ele está se alimentando. Não é? A gente não vai encontrar isso dentro da natureza. É um ciclo de criação e destruição, e a gente vê isso muito marcado no hinduísmo, quando a gente vê Kali responsável pela destruição. Para que o novo nasça, é preciso haver a destruição do antigo. E quando a gente coloca Deus como o criador, o único Deus, o Deus dos hebreus, né, que seria o único Deus, o criador, que é regente de tudo, a gente acaba ficando deficiente da concepção da importância das forças destrutivas, para que haja a manutenção desse ciclo, a manutenção do cosmos. E a gente está falando de cosmos, não do metacosmos ou anticosmos, tá? Mas dentro do cosmos, se a gente ignora essa força destrutiva, a gente entra em desarmonia. Não se esqueçam que Deus destrói também, tá? É do Antigo Testamento, né? O do Antigo Testamento era maravilhoso. Qualquer Deus, qualquer divindade. Iemanjá matou milhões, Afrodite matou milhões. Exatamente. Thor, todos são amorais. Tá? Então, essa questão justamente de Deus criador e demônio destruidor é uma visão totalmente cristã do bem e mal. Que é o que a gente não acredita, que é o que a gente desconstrói totalmente. Também. E a gente vê em Lilith que ela é essa energia mais selvagem, visceral, transgressiva, né? E quando a gente encontra essa característica, a gente vê que é devida à higienização do cristianismo, né? A colonização. Então, quando a gente encontra ali, né, a questão de que existe bem e mal, que existe a pessoa boazinha, a pessoa ruim, né? Isso não existe. Isso é realmente uma questão da moral, né, da ética ali do ser humano e a higienização também de como que a natureza funciona. Ou a nossa concepção de daimons ou qualquer coisa são amorais porque eles são não nascidos, correto? Eles não estiveram numa
experiência humana, então, portanto, eles são seres que não possuem sentimentos como os seres humanos possuem. Então, essa concepção de bem e o mal é uma concepção dentro de uma perspectiva humana, correto?